Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Batam palmas, vocês todos os povos, louvem a Deus, cantando e gritando de alegria, pois o Senhor Altíssimo é muito poderoso, Ele é o Rei de toda a terra. E o capítulo 117, que é o menor capítulo da Bíblia, fala assim: louvem o Senhor todas as raças, louvem o Senhor todos os povos da terra, pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade dura para sempre. Amém. Você crê nisso? Então vamos ficar de pé e vamos continuar louvando a Deus. Amém. Louve ao Senhor todos os povos da terra. Esse hino que nós vamos cantar, o coro diz: exultai. E essa palavra tem um significado muito especial, porque ela diz sentir ou expressar grande alegria, entusiasmo, júbilo, celebrar e regozijar-se por algo como um sucesso, uma conquista, um evento feliz. A conquista, Cristo alcançou na cruz, por amor a cada um de nós, a salvação. Por isso, nessa noite de alegria, nessa noite de júbilo, exalte o nome do Senhor com toda a sua alegria, assim como diz o hino: exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador. Adore ao Senhor. Seu filho
A igreja pode sentar-se. Que alegria, né? Nós vamos ver Jesus na glória. Amém? Eu vou dar alguns recados para os irmãos. Terça, quinta e domingo não precisa mais dar como recado, né? Terça, GP, quinta, culto de oração e domingo, culto da família. Isso todos já sabem, né? Nosso encontro de casais, que seria aqui na igreja, foi adiado, foi marcado para o dia 15/5. Queremos... inverti as bolas. 17/5. Ó, tá bom, tá todo mundo ligado, tá vendo? Então, dia 17/5, às 17h30. Queremos agradecer nesse momento Perdão, irmãos, perdão. Não, porque eu nem vi. Jantar de casais, vamos começar. 17/5 às 19h30, certo? Preletor, Reverendo Tiago de Jaraguá, ok? Nós temos 40 vagas para esse evento, com 35 preenchidas já. Então, quem ainda não deu nome lá, por favor, se agilize, porque não tem espaço para mais de 40 vagas. R$60, e lá no grupo da igreja está o número do Pix para quem quiser pagar. A maioria já pagou, né? Mas eu quero falar mesmo do retiro de casais, 7, 8 e 9 de novembro deste ano. Será lá em São Bento do Sul, no Lefel Hotel. Pessoal, é muito chique lá. Muito chique. E assim, eu estou vendo pouca participação da igreja. Eu sei que são valores que às vezes apertam um pouquinho no bolso. São 8 vezes 250. Mas é um investimento na nossa vida, na nossa vida cotidiana, no nosso casamento. Terá boas palestras, terá o conforto de um hotel de requinte, será maravilhoso. Então, quem ainda não escreveu o seu nome lá, por favor, coloquem o seu nome e participem. Casados, não é casais de namorado e nem de noivos, é casais casados, tá? Então, participem, coloquem seus nomes lá e vamos participar. E quem tiver o desejo de participar em novembro, que ainda não casou, acelere seu casamento. Certo, Mateus? Então, seriam esses os recados, né? Convido a igreja a abrir a Bíblia em 2ª Carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Segunda Coríntios 1, do 3 ao 6. Amém, irmãos? Com misericórdia. A palavra diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestaram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados,
é para o vosso conforto e salvação, e somos confortados é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós a paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Aqui Paulo está exortando, o povo de Coríntios, está consolando, na verdade, não está exortando, está consolando. Ele está mostrando ao povo que muitas vezes anda meio desanimado, meio inquieto, ansioso. Ele está falando para a igreja de Cristo que Deus nos consola. Quando passamos por dificuldades, por perrengues, por apertos, a quem nós recorremos, Ao nosso Deus, que é o que nos dá conforto e consolo. Isso é maravilhoso, é recompensador, saber que nós temos um Deus que olha por cada um de nós. E Paulo está falando isso para o povo de Coríntios, Que quando nós temos alguma aflição, alguma dúvida, alguma angústia, nós temos que recorrer ao nosso Deus, que é Ele que nos consola. E Ele é mais maravilhoso ainda, porque além de nos consolar, de nos orientar, Ele coloca pessoas à nossa disposição com necessidades para nós ajudar também, para nós dar o consolo. Qual é o nosso papel aqui nessa terra, Primeiro de tudo, adorar ao nosso Deus, dar glórias ao nosso Deus e amar o próximo sempre. Estender a mão, ter compaixão, olhar para aquele que tem necessidade. Muitas vezes a gente é meio duro de coração e se acha no direito de se privar de ajudar, de ouvir, mais do que de falar. Os nossos lábios, eles gostam muito de falar, mas muitas vezes para julgar, para cobrar, para apontar o dedo, e não é isso que Deus quer. Paulo aqui está mostrando que nós temos que consolar, nós temos que ajudar, estender a mão. Isso ele fez lá em Coríntios. Ele viu que o povo lá estava meio aflito, um pouco desanimado, e ele mandou a carta justamente para isso. Estender a mão ao próximo e ter compaixão. Vou contar um pequeno acontecimento que aconteceu comigo esses dias lá em casa. Já falei aqui na quinta-feira de oração. Foi um senhor pedir comida lá em casa, um pratinho. E a minha esposa estava tirando o cochilinho dela depois do almoço, no domingo, e eu fui lavar a louça. E eu vi o cara bater no portão umas 4 vezes. Eu pensei, eu não vou atender mais um, eu não vou sair daqui agora, estou lavando louça para ir atender esse mendigo. E ele desistiu e foi embora. Irmãos, aquilo me incomodou tanto durante a semana que eu não consegui trabalhar direito. Porque quando Cristo voltar, Ele não vai voltar como a gente vê nos filmes. Quando Cristo voltar, Ele não vai avisar. Ele vem. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E se era Jesus que foi lá me testar? O que vai ser de mim? Orei, pedi perdão. E hoje, o mesmo pedinte esteve na minha porta. Mas eu não estava lavando louça, estava assistindo um filme. Ouvi e fui lá atender. Aí ele quis me explicar a situação. Eu, como não tive muita paciência, pedi para ele não explicar. Só peguei e dei a comida para ele. Ele disse, vai com Deus, Jesus te ama. E procura mudar a tua vida. Ele disse, eu conheço Jesus. Eu digo, mas então tu não está seguindo. Tu está errado no que tu está fazendo. Mas toma o pão
e vai almoçar e fica com Deus. Hoje eu consegui libertar um pouquinho o meu coração daquela angústia que eu estava passando, por ver um homem pedir um pão e eu virar as costas. É isso que Paulo está falando na carta aos Coríntios. É isso que Paulo está mostrando para nós. Compaixão. E a palavra não diz que tem que ser bem arrumado, de terno, de gravata, nem cheiroso, nem fedido. A palavra diz que a gente tem que olhar com o coração, com compaixão. E é isso que nós precisamos fazer. E a minha pergunta é: como nós temos visto as pessoas? Com compaixão ou com o coração duro, como eu fiz com o Pidene? Nós temos que repensar essas situações. Porque muitas vezes a gente toma algumas atitudes sem pensar, e depois Deus nos mostra o que nós fizemos, para que a gente possa se arrepender. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nos colocamos diante de Ti nessa noite, em gratidão pelo Teu grande feito por nós. Nos colocamos diante de Ti para Te dizer muito obrigado, Pai, porque até aqui Tu tem nos renovado cada manhã e tem nos sustentado cada dia. Obrigado, Deus, pelos nossos lares, que sempre tem as providências necessárias que Tu tem nos dado. Obrigado, Deus, pelos nossos trabalhos, que granjeamos o pão de cada dia com Ele. Obrigado, Deus, pela nossa comunidade aqui presente, porque sabemos que Tu tem dirigido e tem tido misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos hoje, Senhor, louvar e exaltar o Teu santo nome de todo o nosso coração. Que possamos dar glória, porque sabemos que Tu és o Pai, tão amoroso, que deu o próprio Filho por nós. Jesus continua sendo, Senhor, a nossa luz, o nosso guia, para que os nossos dias sejam melhores. Entregamos esse culto na Tua presença, o nosso louvor, a nossa oração, para que Tu receba como aroma suave, Senhor. E olhe para nós, para dentro do nosso coração, e ache alguma coisa de bom, Senhor. Sabemos que somos pecadores, por isso nos perdoa, Pai, porque falhamos muito. Sabemos que Te buscamos muitas vezes com a fé apagada, meio fraca, mas a Tua graça tem fortalecido. Por isso nós Te louvamos. Te louvamos e Te exaltamos, ó Deus, por tudo, por esse momento que aqui estamos. Derrama das Tuas bênçãos, ó Pai, sobre o nosso ministério de louvor, sobre toda a Tua igreja, sobre a Tua serva, a pastora Gislaine, que irá ser a porta-voz da Tua palavra, que adentrará o nosso coração. Ó Deus, quanta gratidão nós temos por Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito. E nós entregamos esse momento em Teu altar, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Como nós estamos aqui para adorar a Você. Antes de nós iniciarmos o louvor, 3 recados rápidos, né? Em primeiro lugar, no próximo mês a igreja comemora 63 anos de organização. E já é costume, no dia de aniversário da igreja, nós recebermos novos membros. Então, você que não é membro da igreja ainda e deseja se tornar membro oficialmente, na saída do culto, fale com a pastora ou procure o presbítero Mário ou até mesmo a mim, para nós estarmos realizando o curso para novos membros e assim você ser recebido no aniversário da igreja, será no primeiro domingo de junho. Então, você que deseja ser membro oficialmente da igreja, esteja procurando a pastora ou o presbítero Mário logo após o curso. Segunda vez importante, toda terça-feira nós temos grupos pequenos e alguns irmãos
não podem participar durante a semana. Eu, Cleiton, gostaria muito de participar, mas durante a semana não posso. Fale com a pastora ou me procure também após o culto. Se nós conseguimos aí 5 irmãos, nós estaremos realizando e procurando uma maneira de atender esses irmãos em outro dia da semana, em outro horário. Esteja nos procurando, não deixe de participar destes momentos tão preciosos na vida da igreja. E o último, eu gostaria de fazer um elogio à igreja. Há um tempo atrás eu fiz um desafio, uma cobrança, os irmãos entenderam, e no último domingo nós tivemos um belíssimo café da manhã. Eu estava trabalhando e na hora do intervalo eu vim rapidamente aqui na igreja e vi que estava bonito o café da manhã. Os irmãos entenderam de trazer o melhor para compartilhar com os demais irmãos. E segundo os irmãos me falaram, muitos nem precisavam nem fazer o almoço, que foi tão bom o negócio, E sobrou bastante. Sabe por que sobrou bastante? Agora vou dar mais um segredo para os irmãos. Porque os irmãos trouxeram pouco. Ué, Cleiton, mas se sobrou bastante, como é que sobrou? A culpa é porque nós trouxemos pouco. Porque os irmãos trouxeram pouco visitante. Se os irmãos tivessem trazido bastante visitante, não tinha sobrado muito, tinha sobrado pouco. Nós precisamos pegar o hábito, porque é o nosso dever, é o nosso compromisso de trazer pessoas para ouvirem a palavra de Deus. E assim, outra coisa importante, meus irmãos, não nos interessa pescar no aquário do outro. Tragam visitantes que não conheçam a Cristo e que estão desviados dos caminhos do Senhor. A gente tem que pegar este costume, nós temos que trazer este propósito para nós, como servos do Senhor, como os membros da igreja, de nos cultos, nos momentos especiais, trazermos pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Então, na próxima vez que nós tivermos um café, vai estar bonito a mesa, mas vai sobrar pouco, porque eu e você vamos trazer visitantes para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. O hino que nós cantamos na última estrofe dizia assim: quem pela fé a Jesus se entregar, vai vê-lo sentado na glória. O apóstolo João, escrevendo o livro de Apocalipse, teve uma visão que dizia que, ali está Isaías, mas Apocalipse também temos uma visão onde todos os anjos estavam: santo, santo, santo é o Senhor. Diga ao Cordeiro de receber a honra e a glória. Amados irmãos, um dia nós estaremos lá, pela fé, declarando: santo, santo, santo é o Cordeiro, diante do nosso Rei Jesus Cristo. Mas hoje nós podemos aqui neste lugar, com a nossa voz, com a nossa vida, também declarar que santo, santo, santo é o Senhor. Vamos ler tudo junto o versículo? E clamar uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Santo, santo, santo.
digno de toda glória e de receber hoje palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo.
escutas, fazes cair as barreiras em mim, respiras Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim a sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. És famoso. Esta é a palavra de Deus em Hebreus 10, capítulo 19, tem como título Apelo à Perseverança. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos o sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Nós vivemos dias que as pessoas estão trocando estes momentos preciosos por qualquer motivo. Eu falava com um grupo terça-feira no versículo do Salmo 133, que diz como é bom e agradável viver unidos os irmãos. E eu perguntei a eles, nem falei, mas tudo que é bom é agradável? Não. A dipirona é boa para febre, mas não é nem um pouco agradável tomar. A dipirona. De maneira mais, irmãos, que o que é agradável depende exclusivamente de nós. Deus escolheu altos e baixos, brancos e negros, magos, gordos, corintianos, flamenguistas, botafoguenses, vascaínos, pessoas estressadas, pessoas calmas, pessoas de todos os níveis sociais, e depois esse grupo todo falou assim: vocês são a minha igreja. E para que ninguém sentisse melhor um que os outros, o preço foi pago por vocês igualmente. Preço de sangue. Eu falei no grupo, eu falei uma frase há muito tempo atrás, que o pastor na época nunca esqueceu. Eu disse: igreja, nós devemos sentir saudades.
Se você não sente saudade de estar com o povo de Deus, algum problema tem. Porque a igreja representa as duas necessidades do ser humano. Primeira, espiritual. Aqui nós adoramos. Aqui nós buscamos a presença de Deus. Aqui nós ouvimos a palavra de Deus. A segunda necessidade do ser humano é relacionamento. E não há melhor pessoas para você se relacionar com aqueles que são da fé. Essa canção que nós vamos cantar diz: quem já pisou no Santo dos Santos, nem em outro lugar sabe viver. Que essa verdade possa habitar no seu coração nessa noite. Que essa verdade possa permear toda a sua vida. Que você não consiga viver distante da igreja do Senhor. Que você não consiga viver distante da presença e da comunhão com os irmãos. Porque o mundo lá fora, ele quer que você tropece e caia. Mas a igreja está com as suas mãos estendidas para te ajudar a caminhar. Por isso, amados irmãos, ame a sua igreja. Valorize estar com a sua igreja. Que a sua alegria esteja a estar com os irmãos que pertencem à sua igreja. E que você possa sair daqui hoje desejando estar novamente juntos, para juntos louvar a Deus. Cante essa canção, que ela seja a sua declaração para o Senhor nesse momento. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha frente, mas peço que tua presença aumente. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha frente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei contigo, Santo, Santo, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha frente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei contigo, Santo, Santo, não sei
sabe viver. Onde estiver, toma pela glória de Deus. Quem está vivo, cantando, em outro lugar, não sabe dizer onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Ó Deus Santo, poderoso, Criador dos céus e da terra. O teu nome, ó Deus, nós exaltamos e glorificamos e bendizemos, Senhor. Porque toda honra e toda glória, Deus, seja dada a Ti. Ó Deus amado, que o que cantamos seja a verdade em nosso coração. Que distante, ó Deus, da Tua presença, distante, ó Deus, da Tua igreja, nós não consigamos, Senhor, viver. Que possa arder em nossos corações, dia a dia, esse desejo de estar com o Teu povo, de estar com a Tua igreja, Deus, louvando e bendizendo o Santo Nome. Porque a Tua igreja, Deus, representa um pouco daquilo que viveremos eternamente. Onde, Senhor Deus, estaremos diante do Rei dos Reis, louvando e declarando por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Colocamos, ó Deus, a nossa vida em Tuas santas mãos. Abrimos, ó Deus, o nosso coração para Ti. E Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos inundar, Senhor, neste lugar. Que venha, Senhor Deus, aquecer os nossos corações. Venha, Deus, nos encher de alegria. Nos encher, Senhor Deus, de júbilo, Senhor. Que possamos, ó Deus, sair daqui deste lugar e renovar o Senhor pela Tua presença, que é real e eficaz neste lugar. Ó Deus amado, neste momento de ouvir a Tua palavra, fale conosco nessa noite. Que ela venha de encontro, ó Deus, ao nosso coração. E que todos, ó Pai, que ela entrou neste lugar, possam, ó Deus, perceber e entender de maneira clara o Teu recado nessa noite. Que possamos, Senhor, colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor vier a falar conosco, através da Tua serva, pastora Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja vai dizer.
Amém. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou continuar com os recados. Os recados hoje foram dados à prestação, como nós diríamos. Primeiramente, queridos, nós gostaríamos de enfatizar o encontro de casais. Aqueles que desejarem participar do retiro de casais devem estar procurando os nossos irmãos Anailson, Luzimar, Eliette, Ronaldo, Felipe e Cida. Esses são os nossos irmãos responsáveis pela coordenadoria de adultos. Então, você deve procurá-los para dar o nome e participar deste momento tão precioso. Estamos em contato com o reverendo Alex. O reverendo Alex, ele foi coordenador nacional da Igreja Nacional e nós estamos em conversa com ele para vir ser o preletor do nosso encontro de casais. Então não perca essa oportunidade de juntos estarmos crescendo mais na palavra do Senhor, amém? Vou corrigir o presbítero Cleiton. O presbítero Cleiton diz que Deus chamou corintianos, flamenguistas, botafoguenses, e qual foi o outro? Vascaínos, palmeirenses. Falou sim, falou. Ele só não falou palmeirense, mas eu vou incluir. Mas a palavra de Deus diz que, na verdade, Deus chamou santos. Sede santos, como eu sou santo. E eu tenho uma notícia boa para dar a vocês, viu, Tonico? Corintiano, botafoguense, Paulo, né? Flamenguista, Felipe. Mas Deus é misericordioso. E Ele decidiu abrir as portas dos céus para vocês também. Então, que nós tenhamos, né, a satisfação e a gratidão em nossos corações de sabermos que na família de Deus, todos nós podemos participar e todos somos bem-vindos, não pelos nossos méritos, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Brincadeiras à parte, só para descontrair, ver vocês rindo um pouquinho, porque isso é bom, isso é agradável a Deus quando nós nos alegramos na sua presença. Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Para aqueles que estão lá no grupo do WhatsApp da igreja, né, eu expliquei um pouquinho por que nós vamos continuar falando a respeito da Páscoa. A Páscoa, ela não termina no domingo da ressurreição, mas ela tem a sua continuidade até o domingo de Pentecostes. Então, 50 dias após a ressurreição de Cristo Jesus. E essa é considerada a 8ª semana da Páscoa. E nós continuamos celebrando ao Cristo ressurreto, aquele que nos deu a vida, aquele que morreu por nós e viveu, para que nele nós pudéssemos experimentar uma vida plena e uma vida abundante. E por isso nós vamos estar fazendo a leitura desse texto, da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Todos acharam? Amém? Misericórdia. Amém? Diz assim a palavra: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Oremos. Pai, nós estamos neste lugar alegres, felizes por aquilo que tu já tens feito por nós, pela salvação que um dia, sem merecermos, recebemos
na pessoa de Cristo Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, para que nele nós tivéssemos a vida. Portanto, Senhor, que essa vida possa inundar o nosso ser, para que em todo tempo, em todo momento, nós glorifiquemos através dos nossos atos, através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, de todo o nosso ser, teu santo e excelso nome. Abençoe a tua igreja reunida neste lugar e como já pedimos, ó Deus, fale conosco, fale aos nossos corações. Traga a nós o recado do teu Espírito Santo, para que ao sairmos daqui, saiamos cheios de alegria e satisfeitos na tua presença. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, a esperança da Páscoa. Quem de nós não gosta de ter esperança? Uma vida sem esperança, uma vida sem expectativa é uma vida morta, é uma vida sem graça, é uma vida de desesperança, é uma vida onde nós não conseguimos esperar nada. E por isso a palavra de Deus, e cantamos nessa noite, que é necessário para nós seres humanos termos no que esperar. E nós cristãos temos em quem esperar. Nós cristãos temos a certeza daquilo que Cristo Jesus realizou por nós lá na cruz do Calvário. E quando ele morreu e entregou-se por nós ali, nós alcançamos uma nova vida em Cristo Jesus. Assim a palavra nos diz, assim a palavra nos afirma. No último domingo, pela manhã, no nosso culto de Páscoa, celebramos a Deus, celebramos ao Senhor, pela grande verdade que sustenta a nossa fé. O pastor falou a respeito disso, uma verdade que nos dá esperança e uma verdade que sustenta a nossa fé. Cantamos com muita alegria neste lugar que Cristo ressuscitou. Pudemos celebrar e pudemos adorar, porque essa é a nossa crença, que Cristo não está morto, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Mas a ressurreição de Jesus não é apenas um evento ou um fato histórico que eu e você devemos comemorar uma vez por ano, ou num momento de Páscoa, quando celebramos o Cristo que morreu e que ressuscitou, reunimos a família, adoramos na comunidade de fé e lá fica. Não, a ressurreição de Cristo é algo para ser celebrado por nós todos os dias da nossa vida. Porque a ressurreição de Jesus é uma realidade que deve transformar todos nós, não só num dado momento da nossa história, mas a cada manhã, quando a sua misericórdia se renova e nasce novamente sobre nós essa expectativa e também essa esperança. Hoje, queridos, no primeiro domingo após a Páscoa, nós somos chamados, eu e você, a refletirmos a respeito da forma como a ressurreição de Jesus deve impactar as nossas vidas. Como a ressurreição de Cristo deve fazer diferença no nosso cotidiano ou no nosso viver diário. Talvez não pensemos a respeito disso porque cremos ou acreditamos que a ressurreição apenas deve ser falada no domingo de manhã de Páscoa, quando juntos celebramos uma data comemorativa. Mas, na verdade, a ressurreição de Cristo é algo que deve trazer um impacto todos os dias aos nossos corações. No nosso entendimento, na nossa razão, porque assim o apóstolo Paulo ensina a igreja e assim ele demonstra claramente os motivos pelos quais Cristo ressuscitou. E na carta de Paulo aos Romanos, ele vai nos ensinar a respeito da nova vida em Cristo.
E ele vai ensinar que essa nova vida que nós temos a partir do momento em que fomos encontrados por Jesus é justamente consequência da sua ressurreição. É consequência do cumprimento das promessas de Deus a nós. Cumprimento da palavra de Deus dita antigamente aos profetas e que chegou até nós através do Deus que se encarnou, veio habitar entre nós e mudar a nossa história, a razão da nossa existência, a razão da nossa vivência. E isso, na verdade, é algo para que seja vivido agora, com firmeza e também com esperança em nosso coração. Queridos, nós não podemos deixar de pensar a respeito da morte de Cristo, que nos traz a vida. E quando nós observamos o texto de Paulo, nós vamos perceber que ele está falando a respeito do fato de que nós somos libertos do pecado pela graça de Cristo Jesus. E Paulo ele vai trazer essa ênfase e nos dizer a respeito da nossa união com Cristo. E ele vai dizer: se nós morremos com Cristo, com ele também viveremos. E diante desse aspecto, no verso 4, ele faz a seguinte afirmação: fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aí paramos para refletir que Paulo afirma que eu e você fomos sepultados em Cristo pelo batismo, ou sepultados com Cristo pelo batismo. Creio que todos nós nos lembramos o dia em que nós fomos batizados, o dia em que nós assumimos publicamente que somos filhos de Deus, que fomos salvos por Cristo Jesus, porque ali reconhecemos uma nova vida a partir desse encontro, a partir dessa realidade e também a partir dessa oportunidade que nos foi dada pela graça do nosso Senhor e nosso Salvador. A palavra de Deus vai dizer que o nosso batismo, como um sacramento ordenado por Deus, ele não é apenas um sinal exterior realizado diante dos homens, mas muito mais do que isso, ele é um selo visível de uma realidade espiritual. É um selo visível daquilo que na eternidade Cristo realizou em favor das nossas vidas. Nossa união com Cristo em sua própria morte. E queridos, diante disso, o apóstolo Paulo, lá na carta de Gálatas, no capítulo 2, verso 20, vai afirmar que a nossa velha natureza, ela foi crucificada com Cristo Jesus. E na sua afirmação o apóstolo vai dizer: agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é andar em novidade de vida. Isso é viver o novo que Deus nos permitiu a partir da sua própria pessoa encarnada. Portanto, nós não somos mais escravos do velho homem. Não somos mais escravos da nossa velha natureza. Mas numa aplicação prática, eu e você precisamos pensar e refletir a respeito destas palavras de vida e entender como isso deve modificar o nosso pensamento, como isso deve modificar a nossa mente, como isso deve modificar a nossa atitude, a nossa caminhada enquanto estamos ainda vivendo neste mundo. A palavra do Senhor nos afirma que agora a nossa velha natureza
já está crucificada em Cristo. Mas é certo também que mesmo sabendo desta realidade, ainda existem muitas pessoas que vivem como se estivessem presas a um túmulo da antiga vida. Jesus, ele saiu deste túmulo. A morte não resistiu. Ele veio e ele então ressuscitou para que nele também eu e você pudéssemos ter uma nova e plena vida. Queridos, é de claro entendimento que por vezes nós temos uma experiência com Jesus, mas ainda estamos apegados a velhas atitudes, a uma velha forma de viver, esquecendo-nos de que na verdade nós precisamos sair deste túmulo o qual teimamos em habitar, para viver o novo que Deus tem preparado para todos nós. Precisamos nos lembrar que o túmulo tem cheiro de morte, que o túmulo é um lugar fétido. Precisamos nos lembrar que no túmulo há ausência de vida, mas a palavra de Deus nos afirma que na presença do Senhor, do Cristo ressurreto, há vida plena e a vida abundante. Portanto, nós precisamos sim experimentar essa vida que Ele tem para nós. E a Páscoa do Senhor Jesus nos convida justamente, ou nos chama, para sair deste túmulo como quem realmente foi liberto do pecado, foi liberto das trevas e passou a viver na luz de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, a palavra vai nos afirmar, e as crianças têm o hábito de cantar geralmente, que a pedra já rolou e já rolou. Do sepulcro, a grande pedra já rolou. A palavra afirma que a pedra do túmulo foi removida. Agora essa pedra, ela precisa ser removida dos nossos corações, para que, ao nos achegarmos na presença do Senhor, nós experimentemos de fato e de verdade a alegria que Ele mesmo nos proporciona. Ao olharmos a palavra, nós passamos a entender naquele momento, quando nos lembramos no domingo pela manhã, Jesus ressurge dentre os mortos e lá as mulheres vão procurá-lo e já não o encontram mais. E ali então o anjo lhes declara aquilo que havia acontecido, pois elas estavam buscando a Jesus, mas ali ele não estava mais. E aí então nós precisamos ter esse entendimento, que é justamente do túmulo que brota a vida, e a vida que transforma o presente e garante a eternidade a todo aquele que nele crê. Do túmulo surge a vida, e essa vida em Cristo é poderosa para transformar as nossas vidas, para transformar a nossa mente, para transformar o nosso coração e nos dar a esperança e a certeza de que a eternidade já nos está garantida na pessoa de Jesus, o Senhor. O texto continua nos mostrando que, a partir do verso 4, bem como no verso 5, a nova vida ou a nossa união com Cristo nos chama para viver, nos chama para experimentar essa vida em Jesus. A ressurreição de Cristo nos chama não apenas para esperar o futuro ou o reino eterno que já nos está garantido, mas a palavra nos afirma que ela nos chama para vivermos em novidade de vida agora, neste momento em que estamos inseridos, para que sejamos moldados e para que sejamos transformados à medida do caráter de Cristo Jesus. E diante desse aspecto nós podemos perceber que existem algumas marcas que precisam ser marcas presentes na vida daqueles que creem em Cristo, na vida daqueles que já experimentaram essa nova vida, na vida daqueles que experimentaram essa graça abundante.
E uma dessas marcas, meus queridos, é a santidade. A palavra, quando Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 15, ele vai afirmar que agora nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que morreu e ressuscitou. Talvez você ainda esteja vivendo para si, segundo os seus projetos, segundo os seus planos, segundo os desejos do seu coração. Mas essa verdade precisa ser clara em sua mente, de que agora, a partir de Cristo, nós não podemos mais viver para nós mesmos, mas nós devemos viver para aquele que entregou a sua vida por amor às nossas vidas. O apóstolo Paulo fala que diante desse entendimento, quando nós passamos a compreender que agora nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Cristo, nós somos libertos e passamos a experimentar dessa liberdade. Lá na sua carta ainda nesta carta, no capítulo 6, no verso 18, ele vai dizer: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós já fomos libertos do poder do pecado e agora somos servos da justiça, livres do domínio de tudo aquilo que nos prendia, de tudo aquilo que nos amarrava, para viver a liberdade em Cristo Jesus. E essa liberdade, ela é poderosa para provocar em nós uma esperança viva. Na sua carta, Pedro, lá no capítulo 1, verso 3, vai afirmar que a nossa certeza da ressurreição futura é o que nos sustenta no presente. E por isso eu comecei dizendo que o ser humano não é capaz de viver sem esperança, de viver sem expectativa. Ai de nós se não soubéssemos, se não tivéssemos a convicção e a certeza de qual é o nosso destino. Mas nós temos certeza e nós temos a convicção de que o nosso destino é os céus. É a Canaã celestial que Ele mesmo foi preparar para nós. É o lugar que Ele tem prometido para as nossas vidas. Onde não há dor, onde não há choro, onde não há sofrimento, onde não há doença, onde não há luto, onde não há tristeza. Mas ali haverá alegria, ali haverá vida, ali haverá plenitude. E é este lugar que está reservado para mim e para você. Meus queridos irmãos, a vida nova não é uma opção para alguns cristãos mais piedosos. A vida nova não é algo que somente aqueles que se julgam mais espirituais podem experimentar. Mas a vida nova é para todo aquele que crê em Jesus e que se tornou um filho de Deus, um filho amado do Senhor. É o chamado para todos aqueles que foram unidos com Cristo. A pergunta que eu faço é: você já experimentou essa união com Cristo? Você tem convicção no seu coração que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador da sua vida, que Ele morreu naquela cruz em favor dos teus pecados e que ali naquela cruz, através do seu sangue derramado, você foi redimido, não por uma justiça humana, mas por uma justiça divina, e agora já não há mais condenação para você, porque esta é a realidade apresentada pelas Escrituras Sagradas para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Mas aqui ainda há algo muito importante que eu e você não podemos deixar de observar. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ainda no verso 4, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso aqui significa que, na verdade, a vida cristã é um chamado contínuo a uma transformação. Nós ainda não chegamos à perfeição, ainda temos as nossas falhas, ainda somos pecadores, ainda temos atitudes que precisam ser mudadas e que precisam ser transformadas. Ainda precisamos alcançar mais e mais a imagem de Cristo Jesus em nós. Mas somos chamados e convidados a uma vida contínua, a um processo de transformação, e isso se chama santificação. Porque viver a novidade de vida é uma situação contínua e não um evento que acontece num dado momento de forma isolada. Não é simplesmente ser moralista, não é tão somente buscar através dos esforços humanos sacrifícios que nos façam parecer mais santos ou mais perfeitos do que os outros, mas na verdade é uma transformação operada pelo Santo Espírito de Deus, baseada na graça de Jesus Cristo, o Senhor. Somos uma igreja reformada, e um dos pais da reforma, João Calvino, certa feita, disse que toda a vida do cristão deve ser um exercício de arrependimento. O Felipe nos ensinou hoje um pouco do que é este exercício. É não nos conformarmos com este século, não nos conformarmos com este mundo, é não nos conformarmos com as nossas atitudes, é entendermos que precisamos sim mudar, é entendermos sim que precisamos permitir que o Espírito Santo transforme e mude o nosso coração, e que constantemente devemos nos voltar a Deus arrependidos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras, arrependidos das nossas omissões, arrependidos de tudo aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos, arrependidos porque somos chamados a uma vida de serviço ao Senhor e por vezes somos omissos ao que nós deveríamos fazer. Como igreja de Cristo, como servos deste que nos serviu lá na cruz do Calvário, nós sim afirmamos que a verdadeira mudança no coração humano vem de Deus. Só Deus é poderoso para transformar os corações. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós somos chamados a uma resposta ativa de fé, arrependimento e obediência diária. Todos os dias, ao nos levantarmos, nós precisamos nos colocar ante a santa presença de Deus e pedir que Ele dirija a nossa vida, conduza os nossos passos e nos faça compreender se realmente nós estamos servindo de acordo com o propósito para o qual fomos chamados. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa nos constranger, porque essa ressurreição de Cristo que celebramos no último domingo pela manhã, na verdade, ela precisa ser celebrada todos os dias da nossa vida. Precisamos celebrar a Cristo. Precisamos entender que a verdadeira celebração da Páscoa, ela é, na verdade, contínua. Ela é
algo a ser vivido todos os dias em nossas vidas. Não basta apenas cantarmos no domingo pela manhã, celebrai a Cristo, ou Ele ressuscitou. Mas na verdade nós precisamos viver como se nós tivéssemos ressuscitado com Ele. Porque é para isso que somos chamados, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porque agora não deve mais ser nós mesmos que vivemos, mas agora deve ser Cristo vivendo em nós. Que nessa noite nós possamos celebrar a vida que temos, com alegria em nossos corações. Que a alegria da ressurreição, que a alegria da Páscoa renove a nossa fé, renove a nossa vida, renove as nossas mentes e também renove os nossos corações. Que o nosso andar diário reflita a glória do Cristo ressuscitado por onde quer que nós andemos. Que a nossa vida realmente seja vivida em novidade de vida. E que o nosso testemunho, de fato e de verdade, venha proclamar que Jesus vive e Ele reina eternamente. Mas Ele precisa reinar no seu coração, na sua vida, na sua mente. E Ele precisa provocar uma mudança e uma transformação em todo o teu ser, em todo o teu viver. Para terminarmos, nós precisamos compreender que a verdadeira celebração da Páscoa, ela realmente acontece quando a ressurreição de Cristo, ela se torna a nossa nova maneira de viver, assim como afirma o apóstolo Paulo. Porque se fomos unidos com Ele na sua morte, agora também estamos unidos com Ele na sua ressurreição. Não quando alcançarmos o reino eterno que nos está preparado, mas para aqui e agora, quando através dos nossos atos, o nome de Cristo, ou do Cristo ressurreto, é glorificado no nosso dia a dia. É glorificado lá no nosso trabalho. É glorificado na nossa comunidade de fé. É glorificado lá na nossa vizinhança. É glorificado lá no nosso grupo pequeno. É glorificado quando nós não estamos diante da comunidade, mas quando estamos no mundo, trabalhando e servindo aquele que entregou a sua vida por amor às nossas vidas. Que nessa noite você compreenda que todo dia é dia de celebrar a Páscoa. A Páscoa é o maior fundamento da nossa fé, porque na Páscoa nós celebramos o livramento que nós obtemos na pessoa de Jesus, o Senhor. E que nessa noite nós celebremos com alegria e com adoração, na certeza de que o Senhor vive e reina para todo o sempre, e Ele quer reinar em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Abaixe a sua fronte. Nós vamos estar orando. Se essa palavra ela tem feito sentido na sua vida, se você precisa realmente compreender que Jesus, eu vou chamar o pessoal do louvor para frente, se você precisa compreender esta realidade do reino, essa verdade do reino, no teu coração, de que a Páscoa é todo dia, de que a vida nova em Cristo é para ser vivida constantemente, e que hoje Cristo, Ele pode nascer no teu coração e fazer algo novo na tua vida. Talvez ainda você esteja vivendo numa situação onde está preso ao túmulo frio, a um túmulo fétido, a um túmulo sem esperança,
Há um túmulo sem prazer ou há um túmulo sem alegria no teu coração. Mas Jesus, nessa noite, Ele te chama para sair para fora deste túmulo. Jesus, Ele te chama não para o encontrá-lo numa pedra fria e vazia, mas Jesus, Ele te chama, assim como Ele chamou Lázaro, vem para fora, vem viver a vida. Ele te chama para viver a vida plena na sua presença. Eu gostaria de convidar você a vir até a frente, os presbíteros estarão à frente, nós estaremos orando. Experimente da alegria do Senhor Jesus. Experimente desta verdade que pode trazer algo novo ao teu coração, na tua vida, que pode trazer cura, que pode trazer restauração, que pode trazer libertação, que pode trazer algo que você espera que o próprio Senhor traga e que, de acordo com a sua esperança humana, já não há mais expectativa, mas o Senhor é a nossa verdadeira esperança e a nossa verdadeira expectativa. Nós estaremos orando pela sua vida, coloquemos-nos em pé. Após esse momento ainda estaremos entoando mais uma canção e adorando ao nosso Deus.
Venha produzir, Senhor, um renovo espiritual nestes corações. Venha enchê-los, Senhor, a tua santa presença. Que a cada dia, Senhor, o Senhor possa firmar os seus pés na rocha que é Cristo Jesus. E que a novidade de vida, Senhor, seja uma verdade. Que eles venham experimentar, ó Deus, dia após dia, em suas vidas. Ó Deus amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Marcelo, esposo da Nayara, que declarou, Senhor Deus, que quer se reconciliar contigo, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem realizado milagres, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque este Evangelho não é uma farsa, mas é uma verdade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque este Evangelho transformou vidas no passado e continua transformando vidas no presente. E neste momento, ó Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Toma a vida do Marcelo em tuas santas mãos, Senhor. Que ele possa experimentar desta alegria, deste júbilo que só o Senhor pode proporcionar. Nós sabemos, meu Deus, das lutas que ele irá passar, mas que ele possa ter a convicção que o Senhor está com ele, com as suas mãos estendidas, o ajudando a caminhar firmemente na tua presença. Abençoe o seu lar, abençoe a vida da sua esposa, abençoe o seu filho. Que a tua presença seja real e transformadora nessa família, suprindo a sua necessidade. Que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre nós. Pai Deus amado, esteja sobre nós, igreja do Senhor. E possamos, Senhor Deus, a cada dia crer naquilo que o Senhor pode fazer, Senhor, na vida daqueles que não te conhecem. E que possamos, ó Deus, ter esse entusiasmo. Que possamos, ó Deus, nos empenhar, ó Deus, de falar do teu grande amor. Para que aqueles que não te conhecem, assim como o Marcelo te tentou, possa experimentar o reino de Deus em suas vidas. Fique conosco, Deus. Nos dê, Senhor Deus, no final de domingo na tua presença. E que em cada dia dessa nova semana que se inicia, possamos ver o Senhor em nossas vidas e honrar e glorificar a Ti. É o que eu te peço, Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Vamos pedir para os irmãos tomem assento e nós vamos rapidamente. Marcelo ele vai falar um pouquinho da sua experiência com Jesus, e isso é para a glória de Deus Pai. Boa noite. Eu sinto a vontade de oração e fazer parte dessa igreja. Aceitar o Senhor Jesus como o Salvador. Já não falei para minha esposa, falou para o Marcelo, que é uma luta na minha igreja. Eu experimentei minha vida que não faltava. Então, Jesus colocou no coração, fez para nós mais, e chegou no momento de seguir o nome do Salvador. As coisas não passam, mas a gente fica uma oração. Vou chamar os presbíteros de vir aqui na frente, novamente. Vou pedir para o Marcelo se coloque no joelho. Queridos, a palavra de Deus diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Isso é graça de Jesus Cristo. Marcelo veio por livre e espontânea vontade. Ninguém disse para ele aqui, ele decidiu em seu coração que ele precisava confessar a Jesus diante de Deus
e diante dos homens. É o Senhor quem faz. Nós nos alegramos porque nós sabemos que Deus tem grandes coisas para fazer na vida dele, para a família dele, como comunidade de fé. Nós estamos aqui felizes. Porque o nosso Deus, como o presbítero Cleiton falou, continua sendo o mesmo Deus, que salva, que restaura, e que traz os seus filhos de volta à comunhão com Ele. Convido vocês a colocarem pé e vamos estar orando. Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu santo e excelso nome. Nessa noite, ó Pai, nós cremos que a alegria dos céus, porque o Teu Filho se achega diante de Ti e reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Pai, agora, diante deste ato de fé, que ele possa, Senhor, ser revestido por Ti, ó Deus, para continuar a sua caminhada e andar em novidade de vida, testemunhando o Teu amor, testemunhando da Tua grandeza, testemunhando daquilo que Tu certamente continuarás fazendo em sua vida, ó Deus. Pai, que possa estar livrando ele de toda cilada, ó Pai, e que ele possa ser resguardado na Tua presença. Guarda sua mente, guarda, ó Deus, o seu coração, Senhor, para que cada dia a sua fé seja aprofundada em Ti, que a sua fé, Senhor, seja fortalecida em Ti. Porque nós sabemos que essa não tem sido uma decisão do Marcelo, ó Deus, mas Tu tens escolhido a vida dele, para que o Teu nome, através dele, seja glorificado e exaltado, ó Pai. Como comunidade de fé, Senhor, nós acolhemos o Teu Filho, nós oramos pelo Teu Filho, nós nos comprometemos com o Teu Filho, Senhor, para ajudá-lo a caminhar diante da Tua presença, zelando pela Tua palavra, zelando, Senhor, pelo conhecimento de Jesus Cristo, Senhor, e que Ele, ó Deus, possa continuar vivendo as verdades do Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, ele confessou a Jesus. Esse é um processo. Agora é uma caminhada de discipulado na presença do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Nessa canção você trouxe seu dízimo, sua oferta, a oportunidade de estar trazendo diante do altar. Que a nossa semana seja uma semana de bênção, cheia da graça e do amor do nosso Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém? Pai, nós queremos exaltar o Teu santo e excelso nome. Adoramos-Te, ó Deus, a Ti na beleza da Tua santidade. Tu que és um Deus santo, Tu que és soberano, ó Pai. Tu que és um Deus excelso, um Deus cuja glória excede todo e qualquer entendimento humano, mas que a despeito dessa glória, Tu se importa com as nossas vidas, e do alto dos céus Tu contempla a cada um de nós, para nos ajudar, para nos abençoar,
para nos cuidar, ó Deus, e nos acompanhar nas lidas diárias. Pai, nós estamos encerrando este momento de culto em comunidade, mas que não encerremos o nosso culto de louvor e adoração na Tua presença, que possamos andar em novidade de vida e por onde quer que nós passarmos, ali a luz de Cristo possa resplandecer através de cada um de nós. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoe as nossas famílias, abençoa, Senhor, os nossos empregos, abençoa, Senhor, os nossos estudos, e que tudo aquilo que nós viermos a fazer, ó Pai, seja abençoado por Ti. Ó Santo e Eterno Deus, abençoe aqueles que estão enfermos. Nos lembramos nessa noite da vida da nossa irmã Josefa, hospitalizada, ó Deus, mas que Tu possas estar acompanhando a Tua serva ali naquele lugar, restaurando a sua saúde, ó Pai, dando graça a ela, Senhor, e que logo ela possa sair e possa estar novamente conosco para Te adorar e bendizer, ó Pai. Abençoe a vida do Márcio, ó Deus, mais uma vez colocamos o Teu servo na Tua presença, que Tu possas ir adiante dele, providenciando tudo aquilo que ele precisa, guardando a sua vida diante de Ti, para que ele, Senhor, continue a realizar o Teu propósito aqui nesta terra. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Alcance-os com a Tua graça e com o Teu amor. Pedimos-te, ó Pai, que Tu também, Senhor, abençoe aqueles que estão desanimados, aqueles que estão adoentados e enfraquecidos. Que a expectativa da nova vida em Cristo possa gerar em cada coração uma viva esperança e que continuemos firmes no propósito que Tu tens designado a cada um de nós. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome precioso de Jesus, o Senhor. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Tonico.